Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Nessa quarta questão, pede para encontrar a lei de formação da função do segundo grau. A lei de formação da função do segundo grau tem essa nomenclatura ax² mais bx mais c. Lembrando que f de x representa y. Então, vou retirar esses dados aqui do enunciado da questão. Lembrando que dentro do parêntese representa x e fora do parêntese, no caso, representa o valor de y. Então, posso muito bem organizar aqui cada par ordenado desse, ó. -1 e 0, 3 e 0 e 0 e 2. A partir desses dados, posso muito bem substituir na lei de formação para descobrir o valor de a, p e c, que são os coeficientes dessa função. Uma dica, caso aconteça de vir x sendo 0, você já começa por esse ponto aqui. Por quê? Porque eu já posso determinar o valor de c, já posso afirmar que o valor de c é 2. Olha bem, substituindo, por exemplo, 0 e 2, só para confirmar isso que acabei de explicar, irei substituir no lugar de x e y aqui 0 e 2 na função. Então vai ficar assim, ó, a vezes 0 ao quadrado, já que vale x, mais b vezes 0, mais c, isso igual a y, que vale 2. Então observe que está multiplicando por 0, eu posso cortar, então c vale 2. Por isso, sempre que vier 0 sendo x, já pode afirmar que o valor de c é o valor de y, então c é igual a 2. Vou para a segunda parte, substituir cada par ordenado no lugar de x e y. O processo continua sendo o mesmo. Então, vai ficar a vezes menos 1 ao quadrado, substituindo aqui, ó, mais b vezes valor de x menos 1, mais o valor de c que já tenho. Isso igual a y que vale 0. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes a. b vezes menos 1 vai dar menos b. Passando 2 para lá, ele vai negativo, menos 2. Cheguei em a menos b igual a menos 2. Vou fazer o mesmo esquema com outro ponto 3 e 0, substituindo no lugar de x e y. a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais c, que vale 2, isso igual a 0. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes a, 9a. Aqui vai dar 3b e passo 2 para lá, menos 2. Então, encontrei a outra parte, que vou formar agora um sistema, já que tenho aqui duas variáveis, duas incógnitas diferentes. Então, para resolver o sistema, mesmo esqueminha do que você já aprendeu, ó, a menos b igual a menos 2, 9a mais 3b igual a menos 2. Posso fazer muito bem o método da adição. Então, multiplicando por 3 vai ficar 3a menos 3b menos 6. 9a mais 3b igual a menos 2. Repetir tudo. Posso cortar, que vai ficar 12a igual a menos 8. Se está multiplicando, passa dividindo. A é igual a menos 8 dividido por 12. Dá para reduzir por 4, vai ficar menos 2 sobre 3. Encontrei o valor de A. Para encontrar o valor de B, basta substituir em qualquer uma. Vou substituir aqui. A menos B igual a menos 2. Então, no lugar do A, já sei o valor. Passa para lá. Menos B é igual a menos 2 mais 2 sobre 3. Mínimo múltiplo comum. Menos b é igual, o mínimo é 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Fazendo passo a passo, mais 2 sobre 3. Menos b é igual a menos 6 mais 3 dá menos 4 sobre 3. Multiplicou por menos 1, altera os sinais. Então, o valor de b vai ser 4 sobre 3. Já encontrei o valor de A, já encontrei o valor de B e já encontrei o valor de C. O que é que eu vou fazer? Montar a lei de formação. Montando a lei de formação,
f de x é igual. Qual foi o valor de A? Menos 2 terços x ao quadrado. Qual foi o valor de B? 4 terços. Mais 4 sobre 3x. Qual o valor de C? 2. Mais 2. Essa é a função do segundo grau para esses pontos. Você pode estar se perguntando, professor Tony, tem uma outra forma de resolução? Tem. Então, principalmente quando eu tenho aqui nos pares y sendo zero. Então, quando y for zero, isso quer dizer que aqui eu tenho um x1 e tenho um x2, tá? Então, observa isso quando pegar uma questão para construir a lei de formação, caso não queira fazer pelo sistema. Então, existe a forma fatorada, que é essa aqui. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Essa é a fórmula fatorada de uma função do segundo grau. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já sei quem é o x1 e o x2. E já tenho o valor aqui do outro par ordenado, que é 0 e 2. Lembrando que isso aqui é x e y. Então, o primeiro passo é substituir esses valores. Então, vou começar substituindo aqui o valor de y, que é 2. A eu quero encontrar. X vai ser o 0, menos o x1, que é menos 1, vezes 0, menos o x2, que é 3. Construir a ideia. Estou encontrando o valor de A. Então, 2 é igual a A vezes, menos com menos vai ficar mais, 1 mais 0 dá 1, vezes 0 menos 3 dá menos 3. Multiplicando isso aqui, vai ficar menos 3A. Posso passar dividindo. Então, A é igual a menos 2 sobre 3. Encontrei o valor de A. Agora, falta encontrar o valor de B e C, ou seja, ou montar a lei de formação direta. A estrutura fatorada é essa aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Substituir agora o valor de A e colocar o x1 e x2. Então, isso aqui foi o primeiro passo. O segundo passo, vou montar a mesma estrutura da forma fatorada. Está aqui, ó. Só que já tem o valor de A. Então, vai ficar f de x é igual a menos 2 terços vezes x menos o x1, que é menos 1, vai ficar mais, né? Menos com menos dá mais, já fiz direto. X menos o x2, que é 3. E aqui posso fazer a distributiva para organizar essa função. F de x é igual a menos 2 terços vezes x, x ao quadrado. Aqui vai dar menos 3x mais x menos 3. F de x é igual a menos 2 terços vezes x ao quadrado, vai ficar menos 2 terços x ao quadrado. Já posso ir resolvendo aqui, vai dar menos 2x vezes menos 2, vai dar mais 4x sobre 3. 2 vezes 3 dá 6, menos com menos dá mais. 6 dividido por 3 dá 2. E aí cheguei na lei de formação, que é a mesma que foi encontrada pelo método da substituição lá do sistema. Nessa quinta questão, temos aqui uma tabela e nessa tabela já está informando os pares. Tempo e distância. Tempo Ts representado aqui por distância, já que a questão está informando. Então já posso muito bem retirar os pontos. 0, 0, 1 e 32 e 2 e 128. Retirei os pontos. E vou montar essa lei de formação, porque depois ele pede qual vai ser a distância quando o tempo for 2,5. Eu preciso montar a estrutura dessa função. Então vamos lá. Vou fazer substituindo cada ponto desse na lei de formação, que você já sabe que a lei de formação da função do segundo grau é essa nomenclatura. Então, substituindo 0 e 0, eu já posso até afirmar que o valor de 0 é C. Mas vamos lá. Vai ficar no lugar de x por 0 mais C. Observe, ó, que C é igual a 0. Então, aquela dica, né? Sempre que x for 0, y será o valor de C.
Agora, vou substituir 1,32 no lugar lá de x e y na lei de formação. A vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, que é 0, isso igual a 32. Posso cortar aqui, a mais b é igual a 32. Achei uma parte do sistema. Vou substituir agora o outro ponto, 2 e 128. No mesmo esqueminha, no lugar de x e y. A vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c, que você já sabe que é 0, isso igual a 128. Então, aqui vai ficar 4a mais 2b igual a 128. Como essa equação dá para dividir, vai ficar 2a mais b igual a 64. Já posso montar um sistema com esses dois. A mais b igual a 32, 2a mais b igual a 64. Posso usar o método da adição, multiplicando por menos 1. Multiplicando por menos 1, isso aqui vai ficar a negativo, b negativo, menos 32. E aqui embaixo, 2a mais b igual a 64. Posso cortar, aqui vai ficar a igual a 32. Substituindo nessa parte do sistema, vai ficar 32, que representa o valor de a, mais b igual a 32. Passou para lá, vai negativo, 32 menos 32, então b é 0. Já posso montar a lei de formação, porque já tem o valor de a, b e c. Então, essa lei de formação, que é essa estrutura aqui, só colocar o f de x, vai ficar no lugar do c, 0, no lugar do a, 32 e b, 0. F de x é igual, o a foi 32, posso usar o t como sendo o x, né? Mais 0t mais 0, que representa c. E aqui posso cortar. E já encontrei a lei de formação para essa função. Só que ele está pedindo para calcular a distância, sabendo que o t é 2,5. Então, substituindo, vai ficar 32 vezes 2,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado é 6,25. 32 vezes 6,25, isso aqui vai ser igual a 200. Alternativa, letra D. Nessa questão 6, também pede para calcular a lei de formação. Então, vou retirar aqui os pontos, os pares, menos 1 e 0, menos 5 e 0, e 1 e menos 4. Observe que nessa questão, eu não tenho x sendo 0 para afirmar o valor de c. Mas eu posso afirmar que aqui é o x1 e o x2, por conta que y é 0. Já tem essa informação. Posso aplicar naquela forma fatorada. F de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Substituindo, eu já tenho o valor de y, que é menos 4, que é o f de x. Lembra disso? É igual a vezes x vai ser 1, né? Menos o x1, que é menos 1, vezes x, que é 1, menos o x2. Fazendo passo a passo. Já poderia até fazer a troca de sinais. Vamos lá, passo a passo. Menos 4 é igual a vezes, menos com menos jamais, aqui vai ficar 2, e aqui vai ficar 6. Menos 4 é igual a 12a, passa dividindo, a é igual a menos 4 sobre 12, que dá para simplificar. Menos 1 sobre 3. Já achei o valor de a. Falta montar a lei de formação, que é o que a questão está pedindo. Então, na lei de formação, eu vou substituir o valor de a que já tem e o x1 e o x2. Então, f de x é igual a que vale menos 1/3 vezes x menos, com menos dá mais, eu vou fazer direto aqui para não perder tempo, x menos com menos vai dar mais 5. Vou fazer a distributiva normalmente. F de x é igual a menos 1/3 vezes
x ao quadrado mais 5x mais x mais 5. E posso fazer distributivo aqui para organizar e finalizar a função. Então, f de x vai ser igual a menos 1/3 x ao quadrado. Aqui vai ficar 5x mais 1x, 6x, dividido por 3, menos 2x. E aqui, menos 5 sobre 3. Essa é a função. Essa é a lei de formação. Você pode estar se perguntando, professor Tony, dá para resolver por sistema? Sim, todas as vezes você pode resolver por sistema. Vou pegar esses pontos, menos 1 e 0, menos 5 e 0, e 1 e menos 4. Lembrando que vou substituir no lugar de x e y, cada um par desse aqui. Então vai ficar a menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c igual a 0. O outro par ordenado vai ficar menos 5 e 0. A vezes menos 5 ao quadrado mais b vezes menos 5 mais c igual a 0. E o último par ordenado vai ficar a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c igual a menos 4. Só que agora vai formar aqui, olha, vai ficar a, né? Menos b mais c igual a 0. Aqui 25a menos 5b mais c igual a 0. Aqui a mais b mais c igual a menos 4. Observe que vai ficar um sistema com 3 incógnitas. Vai ficar nesse modelo aqui, ó. Um sistema com 3 incógnitas. Mas sim, é possível resolver. Posso começar resolvendo essas duas aqui, isolando o C. Né? Vamos lá, vamos concluir aqui. C vai ser igual, passando para lá, vai ficar menos A mais B. C vai ser igual a menos 4 menos A menos B. E posso muito bem fazer a igualdade dos dois e encontrar esse valor ou de A ou de B. Aqui eu posso cortar, eu posso passar para lá, vai ficar 2B igual a menos 4, então B vai ser igual a menos 2. Encontrei o valor de B sendo menos 2, posso substituir, né, para encontrar o valor de A. Então posso muito bem pegar esse valor de B, substituir em uma dessas equações, vou colocar aqui C é igual a menos 4 menos A mais 2, já que faz o jogo de sinal, né? Então, eu tenho aqui essa estrutura e vou substituir nessa última equaçãozinha aqui. Então, 25A menos 5 vezes menos 2 mais menos 4 menos A mais 2. 25A mais 10. E aqui vai ficar menos 4 menos A mais 2, isso igual a 0. Menos A mais 25A vai mais 24A. Aqui 10 menos 4 vai dar 6, 6 mais 2, 8, igual a 0. Passou para lá. Isso quer dizer que o valor de A vai ser menos 8 sobre 24, que simplificando por 8 vai dar menos 1 sobre 3. Encontrei o valor de A, encontrei o valor de B, falta apenas o valor de C. Vou fazer nesse cantinho aqui. Então, menos A, que foi menos 1/3, mais B, que foi menos 2. Menos com menos vai ficar mais com menos dá menos. Mínimo múltiplo comum vai ser o 3, né? Então, vai ficar menos 6 mais 1, menos 5 sobre 3. E aqui encontrei o valor de A, de B e de C, que é o mesmo cálculo que foi feito na forma fatorada. Claro, ficou um pouquinho mais de abstração por conta que eu não tive como encontrar o valor de C imediato nessa questão. Então, fica muito atento quando a questão já informar
que o valor de x é zero, porque o cálculo fica bem mais simples. Tudo bem? Na sétima questão, tem uma empresa que freta seus ônibus nas seguintes condições. Cada lugar ocupado custa R$ 80,00 fixo, mais um valor adicional de R$ 10,00 para cada lugar que ficar desocupado. Então, chamei aqui de lugares vagos X. Continuando o contexto, a sentença matemática, ou seja, a lei de formação, que fornece a receita da empresa no frete de um ônibus de 45 lugares, então o todo são 45 lugares, em função de X, em que X indica a quantidade de lugares desocupados. Então, a primeira informação que eu tenho, lugares vagos, eu chamei de X. Se quero descobrir os lugares ocupados, há um total de quantos lugares? 45. Menos X, que são os lugares vagos. Então, a receita vai ser o valor de cada lugar vezes a quantidade de lugares ocupados. Para o valor de cada lugar, como é que eu monto essa estrutura de função? Custa quanto? R$ 80,00. Então, vamos lá. R$ 80,00 é fixo, mais um valor adicional de R$ 10,00 para cada lugar desocupado, X. Essa é a primeira equaçãozinha referente ao valor de cada lugar. Agora eu vou montar a estrutura da quantidade de lugares ocupados. O que é que se diz na questão? Para lugares ocupados, ao todo são 45, menos os lugares vagos. Então, 45 menos X. Agora, eu vou fazer distributiva. Fazendo a distributiva, 8 vezes 45, 3.600. 80 vezes menos X, menos 80X. 10x vezes 45 mais 450x. 10x vezes menos x, menos 10x ao quadrado. E vou dar uma organizada agora. Receita é igual a menos 10x ao quadrado, 80 negativo mais 450, isso aqui vai ser igual a mais 370x. Mais 3.600. Essa é a função que representa a receita, que é a alternativa A. Nessa questão 8, informa um gráfico na estrutura da lei de formação da função do segundo grau, que é essa y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a sendo diferente de zero, até porque se fosse igual a zero não seria do segundo grau. É uma parábola, certo? Se é uma parábola, claro, é uma função do segundo grau. E aí ele quer saber, a partir desse esboço do gráfico, pode-se concluir o quê? Primeira informação que eu tenho, concavidade da parábola. O que é que define a concavidade da parábola? O valor de A. Se o valor de A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, nesse caso, a concavidade é voltada para cima. Já posso eliminar algumas alternativas aqui. Posso muito bem eliminar a letra E. Ainda não foi suficiente. Então, vou para o próximo passo mais simples. Verificar o valor de C, que é o ponto que toca o eixo Y. Lembra dele? Está aqui, ó. Isso aqui representa o valor de C, é o valor que toca o eixo Y. Se está aqui nessa região negativa, até porque para cima aqui é positivo, aqui negativo. Então, C é um valor menor que zero, porque aqui nessa parte ele é negativo. Então, eu já posso analisar aqui e eliminar aqui, ó, a letra C e a letra A. A dúvida é entre a B e a D. E aí eu preciso definir o valor de B. Para encontrar o valor de B, eu sei que isso aqui representa o vértice. Vértice de x e vértice de y. Melhor caminho é utilizar o vértice de x, porque a fórmula do vértice de x, ou x do vértice, é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então, o vértice de x, ou x do vértice,
está nessa região aqui, ó, nesse lado, o x do vértice é negativo. Vou colocar aqui o sinal só para a gente lembrar, que vai ser negativo, aqui na fórmula é negativo, e aqui embaixo o a é positivo. Então o que é que vai acontecer? Menos com mais dá menos. Só jogo de sinal. Como aqui ficou menos e menos, vai ter que multiplicar por menos 1 e vai alterar os sinais. Então b vai ser um valor positivo, maior que zero. Se é maior que zero, alternativa, letra B. Então vamos lá fazer um resumo aqui nessa questão. O x do vértice é negativo. O valor de b já na fórmula é negativo. O valor de a eu já sei que ele é positivo por conta da parábola. Então coloquei aqui só para representar os sinais. Menos com mais dá menos. Então ficou menos de um lado, menos do outro. O que é que se faz? Multiplica por menos 1. Isso quer dizer que b vai ficar um valor positivo, maior que zero. Sacou? Nessa questão 9, os valores de a, b e c na função representada a seguir são números reais. Ele quer saber o produto de a, b e c, ou seja, será necessário encontrar a lei de formação. Porém, quais informações que eu tenho aqui nesse gráfico? Olha, esse ponto aqui de encontro será o vértice, x do vértice e y do vértice, informação que tem. Existe na função o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Quando você localiza o vértice, é como se dividisse essas duas partes iguais, de um lado e de outro. Por isso que chamamos de eixo de simetria, divide as duas partes iguais. Informação importante. Além disso, eu tenho esses pontos aqui tocando o eixo x, que você aprendeu que esse ponto tocando o eixo x representa o x1 e o x2. Aqui a questão já está informando que aqui é o valor do x1, mas eu não sei. Então vamos lá, pensa comigo. Nessa estrutura aqui do eixo de simetria, observe que eu tenho de 1 para 3. De 1 para 3, essa distância vale 2. Então, essa distância aqui, como é negativa, vai ser menos 2 mais 1, que vai ser igual a menos 1. Isso quer dizer que x1 vale menos 1. E 2 mais 1, que a distância é 2, 2 mais 1, 3. Então, eixo de simetria, basta identificar a distância de um para outro. Então, eu fiz aqui 3 menos 1, deu 2. Isso quer dizer que 2 mais 1 vai resultar lá no x2. Essa distância, como é negativa para cá, vai ser menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E, claro, menos 2 mais 1, menos 1. Agora, já tem o vértice, que é 1 e 5. Já tem o x1, que é menos 1. E já tem o x2, que é 3. O que fazer para encontrar essa lei de formação? Vou utilizar a forma fatorada. Aplicando na fórmula fatorada da função do segundo grau, porque já tenho ali o x1, o x2 e já tenho também o vértice. No lugar de f de x, que representa y, eu vou usar o vértice, que é 1 e 5, x e y. E no lugar do x1, x2, os valores encontrados. Então aqui vai ficar 5 é igual a vezes x vai ser 1 menos, com menos vai dar mais 1, vezes x, que é 1, menos 3, que é o x2. 5 é igual a vezes 1 mais 1 dá 2, vezes 1 menos 3 dá menos 2. Multiplicando isso aqui tudo, vai ficar menos 4a. Passa dividindo, então a é igual a 5 sobre 4. Já coloquei ali negativo. Achei o valor de a, mas eu preciso do valor de b e c. Vou montar a estrutura da lei de formação, que já tem o valor de a, que é menos 5 sobre 4, vezes x menos, com menos vai dar mais 1. Lembrando que estou substituindo o x1 aqui, ó, na fórmula, vezes menos 3. E vou fazer a distributiva, né? Mas eu vou organizar logo aqui. F de x é igual a menos 5 sobre 4, vezes, fazendo a distributiva, vai ficar x ao quadrado, menos 3x, mais x,
menos 3. f de x é igual a menos 5 sobre 4x ao quadrado, menos, que vai dar 2x, menos com menos da multiplicação vai dar mais. 2 vezes 5, 10x sobre 4. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos fica mais. 15 sobre 4. Encontrei a lei de formação que nessa ordem representa A, B e C. E o que é que a questão está pedindo? O produto, a multiplicação desses três. Vamos finalizar agora. Se ele quer o produto, vai ficar menos 5 sobre 4 vezes 10 sobre 4 vezes 15 sobre 4. 10 vezes 15, 150. 150 vezes 5, menos 750. Dividido por 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E aqui vou simplificar por 2, que vai ser igual a menos 375 sobre 32. E aí finalizou.